Olá a todos e todas, uma boa noite. Eu me chamo Enzo de Souza, eu sou egresso do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Maranhão. Eu me formei no programa ano passado, ano passado, no final do ano. E, bom, eu vou falar um pouco sobre minha pesquisa, sobre o que eu desenvolvi ao longo do mestrado e sobre quais foram os resultados que eu adquiri. Eu fui pesquisador na linha de pesquisa 3, Estudos Teóricos e Críticos em Literatura, e fui orientado pela professora doutora Nayara Salles. Eu vou abrir aqui o slide da pesquisa, um segundinho só. Aqui. Prontinho. Bom, atualmente eu sou doutorando pela Universidade da Beira Interior, na cidade da Covilhã, em Portugal, e desenvolvo uma pesquisa um pouco diferente dessa que eu vou mencionar agora. Essa pesquisa, que foi conduzida durante o mestrado, ela foi uma pesquisa que buscava relacionar a literatura de ficção especulativa e o cinema brasileiro contemporâneo. Então, para desenvolver essa pesquisa, eu utilizei, digamos assim, elementos da crítica literária e da análise de filmes, da crítica cinematográfica, para construir e traçar paralelos entre essas duas linguagens. Eu vou passar aqui os slides e talvez eu passe um pouco rápido demais alguns, mas é porque para não passar aqui do nosso tempo, tá? Então, de modo geral, o objetivo da pesquisa era de analisar e fazer esses paralelos, e aí eu separei algumas obras para poder fazer esse recorte. As obras são A Alegria, Terminal Praia Grande, As Boas Maneiras e A Febre. Todas filmes brasileiros aí, pelo menos de 2010 até o ano de 2022. Pois bem, para construir essa metodologia, então, eu utilizei um método comparativo, estabelecendo as correlações entre a ficção especulativa e literária e seus aspectos na linguagem cinematográfica. E aí o destaque para alguns dos teóricos que eu utilizei, o Alexander Meirelles, que vai dar o embasamento, por exemplo, para a gente falar sobre fantástico na literatura, o Davi Ruas, igualmente, e no cinema, o Fabrício Basílio, que aborda a manifestação do fantástico no cinema, e o Alfredo Supia também, que vai ajudar a gente a falar um pouco sobre cinema de fluxo, por exemplo. Bom, aqui nesses primeiros momentos da pesquisa, a construção aliás, a pesquisa é feita aqui nesse primeiro momento para se abordar a literatura de ficção especulativa, de modo a definir o que seria essa literatura, né? Então, aqui eu vou utilizar o Meirelles para poder falar sobre as primeiras obras de literatura de ficção especulativa e sobre o nascimento desse termo. O termo ficção especulativa ele foi utilizado na crítica literária em momentos distintos, né? Mas o primeiro deles, segundo Alexander Meirelles, foi numa palestra de um escritor, o Robert A. Heinlein. Ele utilizou esse termo, ficção especulativa, para falar sobre obras que utilizavam a ficção científica, mas sem os gadgets do gênero, ou seja, eram ficções científicas com uma pegada mais política e menos armas espaciais, naves espaciais, esse tipo de coisa. Ao longo do tempo, esse termo foi mudando, ficção especulativa. Ele foi utilizado para se abordar obras de diferentes caráteres. E aí, atualmente, ele é utilizado para se mencionar ou para se falar sobre obras que abrangem todo esse conjunto de gêneros e subgêneros não miméticos. Então, podem ser obras de terror, de ficção científica e do fantástico. E aí, essas obras, elas podem estar sendo representadas nas diversas linguagens, na literatura, no cinema, nos quadrinhos, na televisão, através das séries de TV, por exemplo.
Bom, no cinema, a ficção especulativa ela existe desde o nascimento do cinema, basicamente. Então, a gente já tem ali alguns, na década de 20, na década no começo do cinema, ali nos primeiros 20 anos de vida do cinema, a gente já tem a produção de filmes que abordam o imaginário científico, o imaginário da ciência, né? Então, por exemplo, A Viagem à Lua, do Méliès, que faz essa relação com o livro Da Terra à Lua, do Júlio Verne. Foi interessante, ao longo da pesquisa, separar a abordagem de gênero em diferentes momentos da história do cinema. Porque se no cinema clássico os gêneros eles estão sendo construídos e, portanto, são abordados de uma maneira nos filmes, no cinema moderno, esses gêneros eles são desconstruídos e, portanto, eles são revisados no cinema. Então, há aí uma diferença da manifestação do gênero nesses dois momentos do cinema. E no cinema contemporâneo, de novo, essa construção dos gêneros é revisada e é abordada por uma outra maneira pelos cineastas. Pois bem, então aqui tem alguns filmes que são do cinema moderno, né? Metrópolis, Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu são obras do cinema do expressionismo alemão, mas aí a gente vai pular eles para poder falar do cinema contemporâneo brasileiro. Para poder conduzir a pesquisa, eu precisei fazer um recorte aí histórico do que seria o cinema contemporâneo brasileiro. Dá para se falar sobre cinema contemporâneo brasileiro, por exemplo, desde o pós-retomada. Então, a retomada do cinema brasileiro que acontece a partir de 95, 93, com Carlota Joaquina, da Carla Camurati, já seria já poderia ser chamado de cinema contemporâneo brasileiro. Mas, para a pesquisa que aborda o cinema de gênero, o cinema de ficção especulativa, eu procurei fazer um recorte aí do ano de 2010, que é quando a gente vai ter o começo do que seria chamado de novíssimo cinema brasileiro, que nada mais foi do que um conjunto de filmes feitos em diferentes partes do país, feitos por diretores ou diretoras que não tinham um orçamento público para fazer ou privado, portanto eram feitos a partir de estruturas horizontais e não verticais, eram feitos por amigos e tudo. E esses filmes começaram a rodar os festivais pelo país e também para fora do país. E aí, a partir do momento que esses filmes começam a ganhar premiações fora do país, serem reconhecidos em festivais como Locarno, como Veneza, como Cannes, esses cineastas passam a ganhar legitimidade no contexto nacional e passam a conseguir financiamento para os seus projetos aqui no Brasil. Bom, então, a partir do ano de 2010, essas aqui são as obras analisadas, a gente já vai ter essas características aqui demarcadas nessa produção. Então, é uma descentralização geográfica do eixo Rio-São Paulo. Então, as produções começam a surgir do Ceará, começam a surgir do Rio Grande do Sul, começam a surgir de lugares fora do eixo ali do Sudeste. Também são filmes que têm uma diversidade de autores e temas, então são filmes complexos, sobre temas variados e que abordam diferentes diferentes gêneros. Esses são os filmes: A Alegria, O Terminal Praia Grande, As Boas Maneiras e A Febre. E eu vou falar brevemente sobre cada um deles. No primeiro filme, que é o A Alegria, da Marina Meliante e do Felipe Bragança, a alegoria do filme é construída a partir de uma relação com o que seria o fantástico e o maravilhoso. Então, há uma relação entre um mundo mágico, um mundo que existe fora do mundo real, que seria o mundo que existe embaixo da cidade do Rio de Janeiro, né, que é onde vive a Luísa, na cidade do Rio de Janeiro. O filme, ele faz uma Prontinho. O filme, ele faz uma relação entre o que seria a literatura maravilhosa e a literatura fantástica, manifestada no que seria o gênero
o gênero de fantasia e o gênero fantástico no cinema. Essas manifestações, elas vão se construir a partir da narrativa, mas a partir da estética também. Então, no filme, a gente tem uma lenda que é contada por letreiros, que vai sendo contada ao longo da história. Essa lenda diz que existe uma cidade mágica, uma cidade fantasiosa, que fica embaixo da cidade do Rio de Janeiro, e que um dia uma garota, ela iria vestir rosa e ia ter olhos de fogo. E que aí, quando isso acontecesse, o chão ia começar a se abrir para esse mundo fantasioso, esse mundo mágico. Que é exatamente o final do filme, a alegria. No final do filme, a gente descobre que a Luísa, que é a personagem principal, ela tem a habilidade, ela tem poder de atravessar paredes. Só que o filme não é construído é, a partir de uma estética megalomaníaca. Esse poder dela, essa habilidade sobrenatural dela de atravessar os lugares, é construído a partir da estranheza. Então, o filme todo carrega esse elemento da inquietude, de algo que não parece natural, mas que não necessariamente está explícito na imagem. E aí, ao final do filme, a gente tem essa revelação. E aí a gente se constrói esse link entre o que a história contou através da escrita e o que a gente percebeu através da relação visual com o que foi apresentado. Bom, o segundo filme é O Terminal Praia Grande, da Mavi Simão. É um filme feito inteiramente no estado do Maranhão, na cidade de São Luís. E o filme, ele é um filme de terror. No filme a gente acompanha a personagem da Catarina, que é essa moça aqui. Ela é representada pela atriz Áurea Maranhão. E aí a Catarina está indo embora da cidade de São Luís, está se despedindo, e aí um dia ela reencontra o Francisco, que foi um ex-amor que ela teve no passado. O filme todo tem esse tom meio fúnebre, ele é todo em tons pastéis, é tudo um pouco fantasmagórico, né? E aí ele tem uma narrativa linear que é dividida em dois momentos. O que é interessante de notar desse filme, além das relações das cores e dessa relação com o gótico apresentado na cidade de São Luís, é que o fantástico nele, ele é conduzido a partir de uma narrativa tradicional, portanto, de uma narrativa clássica. Então, a gente acompanha a trajetória da personagem numa perspectiva linear, e aí, aos poucos, a gente vai percebendo que há algo de sobrenatural ali, evocado na narrativa. E esse elemento de sobrenatural é exatamente o Francisco. E aí, no final da história, a gente descobre que ele é um fantasma e que, na verdade, a personagem da Mavi Simão, ela está indo cometer suicídio para encontrar ele no pós-vida. Eu trouxe aqui uma citação do Rick Altman, né, ao falar sobre esse filme, que é muito interessante, que é quando ele diz que nenhum gênero permanece imutável durante as muitas décadas de sua existência, e, portanto, seria assim para o terror também, ou para o fantástico. Quando evocado ao contexto brasileiro, ele tem essas mudanças e transformações que vão se dissipando a partir de cada contexto, de cada estado e de cada diretor ou diretora. Então, a Mavi Simão, ela traz elementos do cinema clássico e ela vai evocando eles na narrativa até certo ponto. E aí, a partir daí, ela começa a hibridizar com outros elementos do cinema, construindo, desfazendo o que ela tinha feito até então. Então, ela vai abraçar ali aspectos do cinema noir, na estética do filme, e vai abrir mão dos jump scares, que seriam algo, um recurso mais tradicional, digamos assim, para se abordar o medo. E aí ela utiliza a estranheza, que também é feito no filme A Alegria, para construir esse espaço do medo, esse espaço do desconhecido, esse espaço do sobrenatural. Além, claro, dos recursos das luzes e da cidade. O terceiro filme é As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Esse filme aqui é filmado na cidade de São Paulo e ele é construído a partir da lenda do lobisomem, né? Só que dentro do contexto brasileiro. Então, o filme também faz paralelos incríveis entre as relações sociais no Brasil, a relação de trabalho,
Mas esse aspecto a gente vai deixar de lado para falar só do literário aqui. Bom, então o filme é dividido em dois blocos. No primeiro bloco, a gente tem a apresentação da personagem Clara e Ana. A personagem Ana é essa aqui, ela mora na cobertura de um prédio muito rico e tudo. E ela contrata a Ana para cuidar dela, porque ela contrata a Clara, desculpa, que é essa moça aqui que está no canto da imagem, para cuidar dela, porque ela está grávida e precisa de alguém para ajudar ela com a gravidez. E aí ela contrata a Clara para fazer isso. Só que ao longo durante ali o processo de gravidez, a gente vai notando algumas coisas incomuns ali, né? Então, ela vai vivendo alguns episódios incomuns para uma pessoa normal. E um desses episódios é um momento ali em que ela sai de noite, ela acorda de madrugada com insônia, e aí ela sai de casa e a Clara vai acompanhando ela. Ela percebe que ela está saindo de casa e vai acompanhando ela, chamando ela, mas ela não acorda. E aí, nesse momento, a personagem da Ana, que é a moça que mora que é esta moça aqui, ela come um gato vivo ali e tal, tem uma coisa que é claramente não natural naquilo. E aí a gente tem as primeiras manifestações do fantástico no filme. Há uma série de paralelos também na estética desse filme, a partir da construção da cidade. Então, aqui no filme As Boas Maneiras, os prédios, eles são como os castelos, então eles são sempre gigantes, eles são sempre esse espaço do medo que produz sombras na cidade, e a cidade, ela tem sempre uma periferia ao longe, que é manifestada também como espaço da floresta, né, que é o lugar do perigo, que é o lugar dos fantasmas. Bom, no segundo bloco, a gente tem o nascimento do bebê, a personagem Ana morre, tendo o filho dela, e aí esse menino, ele nasce metade pessoa, metade lobisomem, e aí a gente tem a construção do segundo bloco do filme. Esse segundo bloco, ele já cai no que o Todorov chama de fantástico maravilhoso, porque ele manifesta o aspecto sobrenatural como real na narrativa. E aí a gente tem a personagem da Clara, que foi a moça contratada para cuidar da Ana. Ela vai pegar essa criança para criar, e aí, durante todo esse caminho em que ela está criando o menino ali, em uma noite ele se transforma em lobisomem, as pessoas da comunidade vêm e tentam pegar ele, e aí o filme acaba com os dois, com o garoto, que é um garoto transformado em lobisomem, ele consegue ter uma reação, digamos assim, racional e segurar na mão da Clara. E o último filme é o A Febre, da Maya Deren. Esse aqui, ele é um filme produzido no norte do Brasil. E, bom, ele apresenta o personagem do Justino, que é um nativo brasileiro, que mora na cidade, porque precisa morar na cidade. Ele tem uma filha que trabalha como técnica de enfermagem, e aí o Justino, aos poucos, ele trabalha num porto, né, de Manaus. Aos poucos, ele vai começando a sentir uma febre que ele não sabe explicar por que ele sente essa febre. Ele não consegue entender as relações de trabalho na cidade, no espaço urbano, e ele claramente se sente desconfortável naquele espaço. Esse filme, ele faz uma relação muito interessante entre o místico e o espaço urbano. E o Justino, ele manifesta isso no caminho de casa. Então, essa direção aqui, esse é o momento que o Justino desce do ônibus. Desse lado é a cidade onde ele mora, e desse lado aqui tem uma grande floresta próximo da casa dele. E ele ouve um barulho que vem da floresta. E só ele ouve esse barulho. Ninguém sabe explicar. Ele não sabe explicar para as pessoas o que é esse chamado, né, que ele ouve da floresta. Uma relação que eu traço aqui na pesquisa entre essa obra e a literatura é especialmente entre o livro Ensaio sobre a Cegueira. Porque no livro do Ensaio sobre a Cegueira, a gente tem um personagem ali, né, o primeiro personagem, que é acometido por uma cegueira repentina, e é uma cegueira branca, então uma cegueira que tudo fica branco.
e ela começa a se espalhar para as outras pessoas que têm contato com esse primeiro homem. Nas duas obras, tanto no filme A Febre quanto no ensaio sobre a cegueira, a doença ela não tem uma explicação racional, ela não tem uma explicação científica. Elas representam o mal-estar do indivíduo em relação à sociedade. Se por um lado, no filme A Febre, o personagem do Justino fica com aquela febre que vai aumentando, aumentando aos poucos durante o filme, cada vez mais, e que a medicina não sabe explicar, ele vai aos médicos e eles não conseguem entender de onde é aquela febre. No livro Ensaio sobre Cegueira, o primeiro homem a ficar cego, o personagem Matriz, ele também não tem uma explicação para aquela cegueira que vai depois se manifestando em outras pessoas, né? Portanto, nas duas obras, a doença é manifestada, a doença, ela representa o mal-estar do indivíduo, né? Porém, enquanto no ensaio sobre a cegueira as pessoas ficam cegas daquilo que as pessoas não conseguem ver, portanto, da justiça social, de valores morais e etc., já que o livro aborda uma série de práticas desumanas que vão acontecer ali pelas pessoas que são infectadas pelo vírus da cegueira. No filme, o Justino parece ser o único a conseguir enxergar aquela sociedade completamente desconfigurada dos valores que ele considera como valores razoáveis. E aí, por isso, só ele sente aquela febre. As outras pessoas já parecem estar, digamos assim, já parecem ter sido pegas pela cegueira social. Segundo o Gilberto Teixeira, a intenção da metáfora no livro do Ensaio sobre Cegueira é demonstrar que a cegueira é a condição natural do ser humano contemporâneo. Portanto, uma cegueira é daquilo que dá sentido à vida humana, dos valores que instituíram a ideia de civilização. Já no livro, no filme, A Febre, o Justino parece ser o único que consegue ver a sociedade e consegue ver, digamos assim, a quebra desses valores que o Gilberto Teixeira menciona, que por isso só ele fica doente. Bom, e aí a dicotomia entre o Justino e o mundo ocidental se manifesta através do Vanderlei, que é um colega de serviço que ele tem, né? O Vanderlei é um colega de turno do Justino que é completamente avesso aos valores que o Justino representa. E aí, em um determinado momento da narrativa, o Justino ouve um barulho lá da floresta e ele resolve ir atrás. E aí ele encontra uma criatura. E aí, quando ele encontra essa criatura, ele atira nela. E aí, quando ele atira, o coração se levanta. E aí, quando o Justino vira, o Vanderlei está lá parado. A criatura está lá parada na forma de pessoa. Ou seja, há aí uma alegoria também a um sonho que o Justino tem. Ele tem um sonho e conta uma lenda para o irmão dele, que está visitando ele na casa dele. E aí, no final, a gente tem a manifestação desse elemento insólito concreto na narrativa. Bom, todos os filmes, até aqui mencionados, eles apresentam elementos da ficção especulativa literária de uma maneira alegórica, então os diretores escolhem maneiras diferentes de abordar o gênero, mas todos abordam o gênero a alguma maneira. E essas abordagens podem ter paralelos com a literatura claras, como é o caso do último filme, ou paralelos que são mais subjetivos, como, por exemplo, o Franz Kafka e o filme e o livro A Metamorfose, que de certa maneira aborda a manifestação dos acontecimentos insólitos a partir da estranheza, a partir da insegurança, da incerteza, que são elementos que também são utilizados no cinema de ficção especulativa ou no cinema fantástico para abordar o medo. O medo é construído a partir da estranheza, por exemplo, no filme, no primeiro filme, A Alegria. Então,
essas relações, elas podem estar implícitas ou elas podem ser explícitas, elas podem ser visualmente representadas. E aí, para fechar aqui, eu trouxe alguns dados em relação aos títulos brasileiros que são lançados em termos de números e a quantidade de espectadores que a gente tem para filmes estrangeiros dentro das salas de cinema nacional, no ano de 2022. E deixei aqui a reflexão final, que os filmes precisam ser vistos para eles serem discutidos, para eles serem memorados ou para serem criticados. E, portanto, esse é um desafio para pesquisas futuras, para mim e para outros pesquisadores do campo, que é mesmo investigar como nosso cinema ele pode ser mais visto, para que assim ele possa ser mais discutido, para que assim ele possa ser mais criticado e para que assim a gente possa falar mais do que é nosso, do nosso incrível cinema brasileiro, que está por aí para ser apreciado por todo mundo. Bom, é isso. De modo geral, essa foi a pesquisa. Agradeço muito todo mundo que assistiu e que leu. A pesquisa está disponível para leitura. E é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.